Você já percebeu que os vilões mais perigosos não são aqueles que a gente odeia, mas aqueles que em algum momento fazem sentido? Porque odiar um vilão é fácil. Ele é cruel, ele destrói, ele mata. Pronto. Você rejeita e segue a vida. Mas existem outros, aqueles que fazem você parar por alguns segundos e pensar: espera aí, e se ele estiver certo? E é exatamente nesse momento que tudo muda. Porque quando você começa a entender um vilão, você já não está mais tão distante dele assim. E talvez esse seja o maior desconforto de todos. Hoje eu quero te mostrar 5 personagens que ultrapassaram essa linha. 5 personagens que não só marcaram a história dos animes, mas que também mexeram com a mente de quem assistiu. Personagens que começaram de um jeito e terminaram de outro. Personagens que carregam ideias perigosas, não porque são absurdas, mas porque fazem sentido até demais. E o mais inquietante de tudo é que em algum momento você pode ter até concordado com eles, mesmo que hoje não queira admitir. Vamos começar por alguém que enganou o mundo inteiro, inclusive você, Light Yagami. No início, Light não parecia um vilão, ele parecia a resposta, um estudante brilhante, cansado de viver em um mundo onde o crime compensa, onde a justiça falha, onde inocentes sofrem enquanto culpados continuam livres. Quando ele encontra o Death Note, aquilo não parece uma maldição, parece uma oportunidade, uma chance de finalmente corrigir tudo aquilo que está errado. E no começo funciona. Criminosos começam a morrer, o medo se espalha, a criminalidade diminui e pela primeira vez parece que alguém está fazendo alguma coisa. E é aqui que muita gente erra. Porque nesse momento você concorda com ele, eu concordei, você sente que talvez aquilo seja necessário, que alguém precisa tomar uma atitude, mas é justamente aí que começa a queda. Porque o problema nunca foi o poder que Light recebeu, foi a forma como ele passou a se enxergar. Em algum momento, ele deixa de ser alguém que quer justiça e passa a ser alguém que quer controle. Ele não apenas quer melhorar o mundo, ele quer governar o mundo. Ele quer decidir quem vive e quem morre. E quando alguém assume esse tipo de papel, qualquer limite deixa de existir. O ponto de ruptura não é quando ele mata criminosos, é quando ele começa a eliminar qualquer um que se opõe a ele. Investigadores, inocentes, aliados, não importa mais. Se está contra ele, precisa ser eliminado. E é nesse momento de ver que a verdade aparece assim de forma brutal. Light não estava criando um mundo melhor. Ele estava criando um mundo sob o controle dele. Um mundo onde ele era o juiz, o júri e o Deus. Aqui no Brasil a gente entende perfeitamente isso, né? E talvez o mais desconfortável nisso tudo seja perceber que no começo a gente torceu por ele. Agora, vamos para alguém que leva essa discussão para um nível ainda mais complexo. Eren Yeager. Eren começa como qualquer protagonista clássico. Um garoto com raiva, com dor, com um desejo quase obsessivo por liberdade. Ele quer sair das muralhas, quer conhecer o mundo, quer destruir tudo aquilo que ameaça sua existência. Mas conforme a história avança, Eren descobre algo muito mais perturbador do que qualquer inimigo físico. Ele descobre que o mundo não é simples, que não existem apenas heróis e vilões, que a liberdade que ele tanto deseja pode custar a liberdade de milhões de outras pessoas. E é nesse ponto que muitos personagens quebrariam. Mas Eren, ele não quebra. Ele entende, ele aceita e mais do que isso, ele escolhe. Ele escolhe carregar um peso que ninguém mais teve coragem de carregar. Escolhe se tornar aquilo que ele sempre odiou. Não porque perdeu o controle, mas porque acredita que é a única forma de alcançar o resultado que deseja. Isso muda completamente a forma como você vê ele, porque agora não estamos mais falando de um herói impulsivo, estamos falando de alguém que age com plena consciência das consequências, alguém que sabe que será odiado, que será lembrado como um monstro e mesmo assim segue em frente.
E é por isso que Eren incomoda tanto, porque ele não é simplesmente errado, ele é compreensível e isso é muito mais perigoso. Agora vamos falar de alguém que não queria destruir o mundo, ele queria acabar com o sofrimento. Madara Uchiha. Madara não nasce vilão, ele é moldado por um mundo quebrado. Um mundo onde guerra é rotina, onde perda é inevitável, onde a dor faz parte da vida desde o início. E depois de viver tudo isso, ele chega a uma conclusão que poucos têm coragem de admitir. A paz verdadeira talvez nunca exista enquanto as pessoas tiverem liberdade para escolher. Porque enquanto existir escolha, vai existir conflito, vai existir inveja, vai existir ódio, disputa, sofrimento. E a solução que ele encontra é radical: criar um mundo perfeito. Um mundo onde ninguém sofre, onde ninguém perde, onde ninguém precisa lutar. Um mundo onde tudo é controlado. Mas existe um preço. Esse mundo não é real, é uma ilusão. E é aqui que o dilema se torna inevitável. O que vale mais? Viver uma mentira perfeita ou enfrentar uma realidade cruel? Madara acredita que está salvando a humanidade. Ele acredita que está libertando as pessoas da dor. E é exatamente isso que torna ele tão perigoso. Porque ele não age por ego, não age por prazer. Ele age por convicção. E quando alguém acredita profundamente que está fazendo certo, não existe limite para o que ele pode fazer. Agora entramos em um território ainda mais brutal: do Flamengo. Don Quixote do Flamengo. Diferente dos outros, do Flamengo não quer justificar nada. Ele não quer salvar o mundo, não quer trazer paz, não quer criar uma utopia. Ele simplesmente enxerga o mundo como ele realmente é e decide jogar de acordo com as regras. Ele nasce no topo como um nobre celestial, com poder absoluto, privilégio e controle. E então ele perdeu tudo. Foi jogado no fundo, tratado como lixo, humilhado e perseguido. E foi nesse contraste que ele entendeu a verdade que muita gente se recusa a aceitar. O mundo não é justo, nunca foi e nunca será. Existe quem manda e existe quem obedece. Existe quem domina e existe quem é dominado. E do Flamengo não quer mudar isso. Ele quer estar no topo disso. Ele manipula, destrói, controla, não porque acha certo, mas porque entende que essa é a verdadeira natureza do mundo. E talvez o mais desconfortável de tudo é que ele não está completamente errado. Agora, por último, alguém que representa algo completamente diferente de todos os outros: Vegeta. Vegeta começa como aquilo que ninguém tem dúvida em chamar de vilão: frio, cruel, arrogante, destruidor. Alguém que não vê valor na vida dos outros. Ele não questiona, não hesita, não sente culpa. Mas ao longo do tempo, algo começa a mudar. E não é uma mudança simples, não é rápida, não é limpa. É uma transformação construída em cima de dor, fracasso e confronto interno. Vegeta é obrigado a encarar algo que ele nunca havia enfrentado antes: limitação. Ele encontra alguém que ele não consegue superar. E isso quebra tudo aquilo que ele acreditava ser. Mas ao invés de fugir disso, ele enfrenta. E nesse processo algo novo começa a surgir: um senso de responsabilidade. Um orgulho diferente. Não mais aquele orgulho vazio de superioridade, mas um orgulho que quer proteger, que quer evoluir, que quer ser melhor. E é por isso que Vegeta se torna um dos personagens mais respeitados de todos, porque ele não nasceu bom, ele se construiu. E isso exige uma força muito, muito maior do que simplesmente ser correto desde o início. Agora olha para todos esses personagens. Light começou buscando justiça e terminou buscando controle. Eren começou buscando liberdade e terminou causando destruição. Madara começou buscando paz e terminou criando uma ilusão. Doflamingo enxergou a realidade e decidiu dominá-la. Vegeta começou como vilão e construiu o próprio caminho até algo maior. 5 histórias diferentes,
5 histórias complexas, mas todas com algo em comum. Elas fazem você pensar, elas fazem você questionar, elas fazem você sair da posição confortável de quem apenas julga e te colocam em uma posição muito mais difícil, a de refletir. Porque, ao fim das contas, não é sobre eles, é sobre o que você faria no lugar deles. E essa é a parte que muita gente evita, porque é fácil condenar quando você está de fora. Difícil é admitir que em determinadas circunstâncias você poderia tomar as mesmas decisões. Então agora eu quero que você seja honesto, não comigo, mas com você mesmo. Se você tivesse o poder do Light, com certeza, com toda certeza que poderia eliminar o mal do mundo, você resistiria? Se você tivesse o peso de Eren, sabendo que o futuro depende de escolhas impossíveis, você escolheria outro caminho? Se você tivesse a dor do Madara, tendo visto tudo desmoronar inúmeras vezes, você ainda acreditaria na realidade? Se você tivesse a visão do Doflamingo, enxergando o mundo sem ilusões, você tentaria mudar ou apenas subir até o topo? E se você tivesse a jornada do Vegeta, você teria força suficiente para mudar quem você é? Porque no final, essa linha entre herói e vilão não é fixa. Ela não é clara, ela não é estável, ela depende das escolhas, das circunstâncias e principalmente de quem está olhando. Então me responde aqui nos comentários. Qual desses personagens você mais concordou mesmo sem querer admitir e qual deles você acha que estava certo? E se você curte esse tipo de conteúdo que faz você pensar de verdade, não só assistir, já se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala só de anime. A gente fala sobre escolhas, consequências e até onde alguém pode ir quando acredita que está fazendo a coisa certa. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e fiquem na paz.